Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Vanessa. Estaremos juntos hoje na disciplina de Geografia para falarmos sobre os tipos de transportes. Aproveita e deixa a sua presença registrada na aula. Basta apontar o celular para o código QR que aparece aí na tela. Enquanto isso, um recado aos professores e professoras que estão nos assistindo. Esta aula é do 5º ano dos anos iniciais e trabalha a habilidade de identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de comunicação. O objetivo é diferenciar os meios de transporte observados em seu cotidiano, identificando a finalidade de cada um. Agora sim, vamos à nossa aula. O que é um meio de transporte? Como você responderia? Então vamos lá. Me ajude a lembrar dos meios que você observa aí onde você mora. Vou te ajudar. Deixei uma lista de meios de transporte aqui. Quais você circularia para indicar que conhece? Vou te dar um tempinho para ler e identificar. Selecione quais deles você já viu de perto. E aí, marcou quantos? São várias opções, não é mesmo? Eu nunca vi, por exemplo, nunca andei de charrete nem de navio. Mas vamos conhecer alguns desses meios de transporte juntos e entender algumas vantagens e desvantagens deles? Vamos começar por definir o que é logística. Um termo importante para compreendermos sobre vantagens e desvantagens de alguns meios. A logística envolve planejamento de meios de transporte e armazenamento. Para entender, vamos pensar em alguns exemplos. Que meio de transporte você escolheria para levar ou transportar uma carga de potes de sorvete? Mas são vários deles. Imagina que é uma carga pesada só de sorvete. E essa carga vai de uma cidade para outra. Diz aí, provavelmente você pensou em caminhões, correto? E que características esse caminhão ou qualquer outro carro precisaria ter para transportar os sorvetes? Precisaria ser refrigerado, né, para não derreter ou estragar. Por outro lado, pense em um meio de transporte para um carro importado, ou seja, que vem de outro país. Que meio de transporte pode trazer esse carro? Se você pensou em navios, acertou. São os navios cargueiros que fazem esse tipo de transporte. Conseguem perceber como há diferença entre os meios de transporte para cada função? A logística planeja e decide o melhor meio, o melhor caminho e avalia o mais barato. Meios de transporte rápidos. Você lembra de quais? Pense, por exemplo, que você pediu um lanche. Geralmente, a gente quer que chegue logo e em boas condições, correto? Então, os meios de transporte mais utilizados nesses casos são a bicicleta e a moto. Principalmente nos casos de entrega por aplicativo. A bicicleta é um meio recente utilizado para esse tipo de entrega. Se fosse você entregando esse lanche, você acha mais vantajoso entregar de moto ou bicicleta? A bicicleta tem uma vantagem importante. O que a move é o nosso movimento. Ela não precisa de combustível, então acaba sendo mais econômica. Outro fator importante é a agilidade. A moto e a bicicleta não ficam presas em grandes engarrafamentos. Por serem veículos menores, elas conseguem ter maior mobilidade. Principalmente se pensarmos na bicicleta, que é bem tranquila de circular em qualquer cantinho.
desde que em segurança. Algo importante é a exigência de muitos ciclistas de que as cidades tenham ciclovias para que esses meios de transporte ganhem espaço. Elas são rápidas, econômicas e ainda fazem bem para a saúde de quem usa, já que nós precisamos nos movimentar. Agora pense em outra situação. Uma pessoa vai precisar viajar com urgência para outro estado. Vamos imaginar que esse estado seja o Rio de Janeiro. Uma viagem de Vitória ao Rio de Janeiro dura mais ou menos 8 horas, considerando o transporte rodoviário, que é o ônibus. Quais são as melhores opções de meio de transporte para essa pessoa? Bom, considerando que é uma situação de urgência, lembramos que um meio de transporte muito rápido e disponível em nosso estado é o avião. De avião, essa pessoa gastaria aí cerca de 1 hora de viagem. Que diferença, né? Mas lembra, a logística envolve considerar tempo e também o gasto envolvido. Então, o avião é um transporte aéreo, seria a melhor opção, mas ele costuma ser mais caro. Então, existe a segunda, que é o ônibus. Tudo vai depender de quanto tempo a pessoa tem disponível e quanto ela pode gastar nessa viagem. Agora, por que o ônibus demora mais do que o avião? Porque um é rodoviário e o outro aéreo. No transporte rodoviário, a velocidade média é de 80 km por hora. Por que o ônibus demora mais do que o avião? Porque um é rodoviário e o outro aéreo. No transporte rodoviário, a velocidade média é de 80 km por hora e do avião é de 600. Quer ver? Gravei um vídeo rápido mostrando no Google Maps a distância no mapa para transporte rodoviário e também o trajeto aéreo. Olá, turma! Tudo bem? Deixei esse vídeo gravado para mostrar para vocês o Google Maps. Maps é uma palavra em inglês que significa mapas. Nele, a gente consegue ter uma visão panorâmica aí, ó, dos mapas, das ruas, e é possível também traçar rotas. O que são rotas? É quando você marca o ponto de partida, ou seja, o lugar que você vai sair, e o ponto de chegada, o local que você vai chegar, que é o seu destino, tá? Você pode simular isso dentro da cidade, dentro do estado. Nesse caso, a gente vai simular saindo de Vitória até o Rio de Janeiro. Olha que legal, digitei aí e apareceu as opções. No Google Maps, eu tive duas opções aí de transporte, que é o rodoviário, que pode ser carro ou ônibus, e o transporte aéreo, que é o avião. E ele dá aí o tempo estimado, né, que essa viagem vai durar, tanto de um meio de transporte quanto do outro. Então, o avião aí, ó, eu vi que gasta 1 hora, e o transporte rodoviário, dependendo do caminho, vai variar o tempo, mas em média 7 horas. É claro, né, que a gente tem que considerar que quando a gente viaja por rodovias, a gente vai parar para dar uma esticada, para lanchar ou abastecer. Então, esse tempo sobe um pouquinho. E no Google Maps, você consegue também simular outras formas de transporte. Por exemplo, que cliquei aí em trem, não apareceu nada. Também selecionei a pé ou de bicicleta, só para mostrar para vocês. Olha quanto tempo a gente gastaria, né? Que são as opções de transporte. Mas as duas melhores opções, óbvio, são ônibus e avião, como vocês podem ver. Viu aí? Você pode usar o Google Maps para calcular as rotas e o tempo que gasta em cada meio de transporte. Bom, voltando aos veículos. Que tipo é utilizado para abastecer os supermercados? Esses veículos geralmente trazem mercadorias em grande quantidade. Fardos de arroz, feijão, macarrão, papel higiênico. O caminhão geralmente é o tipo de transporte mais utilizado para levar essas mercadorias. Ele tem a vantagem de conseguir transportar grandes quantidades de uma vez só e de diferentes tipos. Alimentos, materiais de construção, produtos de higiene, limpeza e outros.
Eles transportam combustíveis e até água em grande quantidade quando necessário. Tem caminhões que circulam apenas dentro do estado e alguns que transportam esses materiais de um estado para o outro. Muitos rodam o país inteiro. Inclusive, talvez você conheça alguém que trabalhe como caminhoneiro. Deve perceber que alguns passam dias fora de casa nas estradas. E o trem? O que ele transporta? Pense um pouquinho. O trem pode transportar passageiros ou cargas. Você já andou de trem? Eles têm horário certo de sair e chegar. Isso acontece porque não enfrentam trânsito ou outros imprevistos comuns no transporte rodoviário. Aqui em nosso estado, ele transporta muito minério. Inclusive, temos em Cariacica a estação Pedro Nolasco. Você já esteve por lá? E você consegue imaginar qual a vantagem do trem? Ele suporta mais peso do que os caminhões e também é mais econômico. Mas há uma desvantagem. O transporte de mercadorias por trem é limitado por conta das ferrovias. Existem muito mais estradas do que ferrovias. Por isso, os caminhões são muito mais utilizados. E o que dizer do navio? Podem carregar mercadorias em grande quantidade dentro do país ou até mesmo de um país para o outro, porque eles atravessam os oceanos. A vantagem dos navios é a grande capacidade de levar cargas. Ele aguenta muito peso. E existem de diversos tipos. Tem navios que só carregam combustível, tem navios que carregam só alimentos e outros que carregam cargas enormes de produtos alimentícios. A desvantagem é que um grande navio atinge uma velocidade média de 40 km por hora apenas. É bem pouco se comparado ao avião e outros tipos de transportes rodoviários, mas ele ainda é muito útil. Pense em um carro importado, ou grandes peças para construir uma ponte que venha de outro país. O avião não suportaria o peso. E não há rodovias e nem ferrovias para atravessar o oceano. Então a opção são os navios. E não podemos esquecer dos navios que transportam pessoas também, conhecidos como cruzeiros. Cruzeiros são navios enormes utilizados para viagem de passeio e turismo. As pessoas ficam dias dentro dele. E lá é como se fosse uma cidade. Tem quarto, piscina, academia, lugar de festas, muita coisa para ficar tranquilo enquanto você navega. E geralmente eles vão parando em algumas cidades também. Então, além de se divertir ali dentro, você conhece vários lugares. Muito legal, né? São vários meios de transporte e muitas maneiras de se pensar a logística de cada um, a depender da finalidade para cada momento. E há meios de transporte que não existem aqui em nosso estado, como o metrô. Um meio de transporte que em muitas cidades é subterrâneo. Eles parecem trens e têm estações e horários bem definidos também. São muito utilizados em outros lugares do nosso país. Tem algum meio de transporte que você tem curiosidade de utilizar? São muitas opções, né? E o mundo tem evoluído cada vez mais nesse respeito. Consegue pensar em algum meio super tecnológico para o futuro? Será que um dia teremos carros voadores? Ou bicicletas que andam na terra e na água? Vamos ver. Quem sabe você será o criador de um desses itens revolucionários. Vamos identificar os meios de transporte por meio de frases agora? Vou mostrar algumas frases ou curiosidades. Mas antes aproveita para deixar a sua presença registrada nessa aula, viu? É só acessar o código QR que aparece aí na tela. Vou compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre os tipos de transporte. E vocês vão pensar a qual deles se refere. Primeira, esse tipo de transporte também é composto por vários veículos ligados um ao outro. Ele também anda sobre trilhos. Sabe qual é?
trem. Ele também pode ser chamado de comboio, por causa de todos os vagões que andam interligados. Vamos à segunda curiosidade. Para sair do Brasil e ir até a China, a viagem com esse meio de transporte pode levar, em média, 45 dias. Sabe dizer qual é? O navio. Muito bem. Lembra que comentamos que ele é o meio de transporte mais lento? Embora consiga carregar quantidades enormes de cargas e pessoas, sua velocidade é baixa. Por isso, o tempo gasto é maior em vários trajetos. Terceira curiosidade. Há quem diga que foi criado por Santos Dumont, mas há quem diga que ele surgiu na Europa. Fato é que ele é considerado um dos meios de transporte mais seguros atualmente. Ele mesmo, o avião. Além de ser um dos mais seguros, é também um dos mais rápidos. Por isso, é o principal meio utilizado para viagens e passeios de turismo. Vamos à próxima. Transporte sobre duas rodas. Nas primeiras versões, já foi de madeira e tinha o nome de celerífero. A bicicleta. Você sabia desse nome diferente? Pois é. Depois, com a ajuda do professor, ou mesmo em casa, se tiver acesso à internet, você pode pesquisar a história de alguns meios de transporte. Inclusive, pode montar uma linha do tempo sobre modelos de carros, ônibus, motos, o veículo que você preferir. E sabe uma ideia legal? Fazer essa atividade em grupo. Montem grupos, escolham um tipo de veículo ou curiosidades. Selecionem o conteúdo e gravem um podcast sobre o que pesquisaram. Cada membro do grupo pode falar um pouquinho sobre e depois toda a turma vai ouvir os trabalhos dos outros grupos. Aproveitem para criar um nome bem legal para o podcast de vocês, hein? Se precisar de ideias ou ajuda para realizar essa atividade, você pode falar conosco lá no Instagram, @Dever em Casa na TV. Aos professores, estamos à disposição para trocar ideias. Vamos relembrar o que estudamos? Entendemos o que é logística, planejamento de transporte e armazenamento. Vimos que para cada finalidade há um meio de transporte adequado. Também aprendemos um recurso importante que pode nos ajudar a calcular distância percorrida e tempo de viagem, que é o Google Maps. Vimos diversos meios de transporte presentes em nosso estado ou não. Vocês gostaram da aula? Se tiver qualquer dúvida ou alguma curiosidade para contar para a gente, acesse nosso Instagram, @Dever em Casa na TV e deixe seu recado. Foi ótimo estarmos juntos, galera. Muito obrigada pela companhia. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.